Olá pessoal, estamos mais uma vez com a nossa Conexão Querigma, proclamação da palavra. E nessa reflexão de hoje, eu quero estar trabalhando um pouco sobre a questão do batismo, né? Qual é o sentido do batismo? Por que Jesus foi batizado? E eu quero fazer uso da palavra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, os versículos 13 até o verso de número 17. E o texto, ele nos diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vinda sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, a pergunta é: qual é o sentido do batismo? Como responder esta pergunta? Jesus ele vai a João Batista. E Jesus pede para ser batizado. João, ele acha que Jesus não precisa disso. Afinal, o batismo é para pecadores e Jesus não é um deles. Jesus, porém, ele insiste e ele foi batizado, e quando saiu da água veio uma voz do céu que dizia, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho querido, que me dá muita alegria, me dá muito prazer. Então Jesus veio para fazer aquilo que nós precisaríamos fazer para que Deus nos aceitasse. Quando Jesus é batizado, a Santíssima Trindade se mostra. De que forma? A voz do céu, o Pai. Jesus ali presente, o Filho. E a pomba vinda do alto, o Espírito Santo. Então, no batismo, queridos, Deus age. Ele dá a remissão dos pecados, livra da morte eterna, resgata do poder do diabo. Mas como entender, né, todo esse propósito, esta perspectiva divina? É muito simples. O diabo, ele é o sequestrador. Ele faz das pessoas os seus reféns. Jesus, ele entra nessa história, entra na nossa vida como aquele que é o herói, que invade o domínio do inimigo. Jesus luta. Jesus sofre muito. Parece que perde, mas no final ele é vitorioso. E é interessante entender isso, que quando o profeta Malaquias, ele escreve lá no capítulo 4, no verso 4 ao 16, ele manda que nós lembremos da lei de Moisés. O texto diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E o texto continua e diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Jesus vem para trazer salvação. Deus, ele traz salvação na pessoa de Jesus.
Ele nos coloca dentro do seu povo, no caminho da vida. Caminhemos no caminho que Deus nos deu no batismo. Aprendamos a amar a Deus. Aprendamos a ouvir sua palavra, seguir o caminho da vida cristã. Na realidade, queridos, o batismo é o começo da vida cristã. Não é um passo de mágica, não é um estalar dos dedos e as coisas vão acontecer. Não basta ter sido batizado e viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus, ele transforma o pecador que estará se transformando durante a vida inteira. Não basta dizer que é cristão, importa agradar a Deus, buscando a sua palavra, obedecendo-lhes os mandamentos e pedindo perdão pelos seus pecados. O salmista Davi, lá no Salmo de número 5, ele nos dá um recado muito importante pelas suas experiências, pela sua busca contínua diante de Deus. Davi era um rei totalmente dependente de Deus, confiante em Deus, ele sabia esperar em Deus. E aqui, neste salmo, ele busca proteção contra os ímpios. E o texto nos diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz de maneira que te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas de tua benevolência. Irmãos, ouvintes, que nós possamos pensar nisso. Precisamos aprender a pedir perdão pelos nossos pecados, interceder por aqueles que nos perseguem e saber que em Jesus nós buscamos força. Precisamos, mais do que tudo, dizer ao Senhor Jesus: bendito és tu, graças te dou pela salvação que me dás por meio do batismo. Faze-me ser fiel a ti todos os dias da minha vida e guarda-me sob tua graça para todo sempre. Isto nós podemos orar em nome da Trindade Santa, que é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Faz isso. Aprenda a viver uma vida reta. O batismo, ele não salva, mas o batismo é um dos sacramentos que a palavra de Deus, aquilo que Jesus ordenou. O sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia. Então pense nisso. Pense nisso. Coloque a sua vida diante do Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Que Deus possa abençoá-lo em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Deus,
Rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, pela tua presença e pela salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Te louvamos pelo sacramento do batismo e pedimos ao Pai que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduz, segundo o teu querer e a tua vontade, debaixo das tuas mãos poderosas e santas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.